Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com todos. Vamos iniciar mais uma tarefa e hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 8 do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que nos fala sobre ansiedades. É alguma coisa tão desconhecida da gente, né? Brincadeira. É claro, todos nós temos sempre um pouquinho de ansiedade, mas precisamos estar atentos a ela, né? Vamos, então, ao que nos cabe hoje. Olha, gente, ansiedade é alguma coisa que não escolhe idade. Crianças, às vezes, já têm ansiedade. Adultos, sejam homens, mulheres, pessoas idosas. E hoje ela está cada vez mais presente porque criamos para nós muitas necessidades novas, que não conseguimos ainda compreendê-las e com as quais não conseguimos ainda nos equilibrar. Necessidades fictícias, porque a vida material, com seu progresso, com sua tecnologia, com os prazeres que nos oferece, cria-nos necessidades novas, mas ilusórias. E nós ainda não aprendemos a nadar e nos manter na superfície desse oceano de informações, de gozos, de projetos, de desejos, porque ainda nos prendemos muito às coisas materiais. Bem, os terapeutas nos dizem que as causas da ansiedade são os traumas, estresse, a genética, doenças físicas e depressão, e alguns outros, evidentemente. O que nós temos a dizer a esse respeito, que é importante, sim, quando a ansiedade passa dos limites mínimos, que nós procuremos esses profissionais. Os profissionais da saúde são muito importantes e sempre tenhamos presente que o desenvolvimento das ciências médicas, psiquiátricas, psicológicas, são obras divinas. Obras divinas na Terra para aqueles que estão encarnados, a fim de que eles possam ter esse auxílio e poder equilibrar-se espiritualmente o quanto possível enquanto estiverem presos ao veículo carnal. Então, não vamos desprezar, mas sim, o Espiritismo tem alguma contribuição a esse respeito. Aliás, as contribuições são inúmeras, são muito variadas, e a gente não teria condições hoje de abordar 10% sequer. Então, nós vamos apenas a algumas que nos parecem, assim, de grande importância, embora todas elas sejam de grande importância. Mas, antes de tudo, um lembrete. Atenção! Lembremos que somos todos espíritos imortais, criados simples e ignorantes a caminho da perfeição espiritual pelo nosso próprio esforço e livre-arbítrio. Tenhamos presente a nossa essência espiritual. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos espíritos que temporariamente estão presos a um corpo. E, consequentemente, nós vamos caminhando, evoluindo pelo esforço próprio e livre-arbítrio, e que a vida espiritual é a verdadeira e definitiva. A nossa verdadeira vida não é a material. Sendo as nossas existências terrenas passagem curtas do nosso aprendizado. Então, sempre tenhamos isso presente, não apenas para refletir sobre
os postulados espíritas, mas para que possamos refletir sobre a nossa vida durante o tempo todo. A melhor forma de nos mantermos equilibrados é termos essa visão de que somos espíritos imortais e precisamos viver mesmo essa vida material em função da nossa vida espiritual, o que nos aguarda depois que deixarmos esse nosso belo corpinho físico que tanto amamos, não é? Muito bem. Na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo nos diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele, Deus, nosso Pai. O apóstolo nos adverte: se você tem ansiedades, dúvidas, pensamentos não ajustados, confia tudo às mãos de Deus. Mas é tão simples assim fazer isso? Aliás, ele estava dizendo isso aos primeiros cristãos daquela época, porque eles também não compreendiam muito bem. Muitos daqueles primeiros cristãos ainda se debatiam muito entre as questões materiais e as espirituais. Habituados aos cultos de ordem material para atender às exigências dos deuses pagãos, tinham uma grande dificuldade de se enxergar como espíritos imortais, assim como nós, tá? E, consequentemente, tudo faziam, ou muitas coisas faziam, apenas em função do conceito dos antigos rituais. A ansiedade, diz o benfeitor Emmanuel, começa a sua dissertação dessa maneira: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Ele já nos adverte de princípio de que a ansiedade nada tem de bom. Ela pode ser pequena, a princípio até insignificante, mas já é um indício de desequilíbrio. Trauma, estresse, doenças físicas, depressão são algumas daquelas patologias apontadas pelos terapeutas. E eles têm razão. Eles têm toda a razão. Tudo isso se manifesta no indivíduo encarnado, sim. No entanto, precisamos entender uma coisa, que todos esses desequilíbrios que comparecem no conjunto do indivíduo encarnado, no próprio corpo físico, como as próprias doenças físicas, têm origem espiritual. Desequilíbrios espirituais, em princípios leves, precisam ser observados. Mesmo a ansiedade leve precisa ser observada, porque se não cuidarmos disso, eles podem degenerar e, consequentemente, causar pensamentos negativos recorrentes, o que deixa a pessoa com aquele preso a um único pensamento, ou alguns pensamentos de ordem negativa, não conseguindo se libertar disso tão facilmente. Tem dificuldades, esses pensamentos voltam, e sempre a pessoa se torna negativa, e cada vez mais negativa, pessimista, né? E isso a desequilibra. E pode, pouco a pouco, piorar, inclusive em função da influência espiritual de algumas entidades espirituais não tão iluminadas, aliás, bem ou nada iluminados, né? Que estão sempre à nossa volta, que ainda coabitam conosco nesse planeta, ainda de provas e expiações, a caminho da regeneração,
Aliás, tudo já começou, graças a Deus, mas ainda essas entidades pululam ao nosso derredor e procuram desviar do caminho quanto mais eles possam. E então, é importante que a gente dê atenção mesmo aos primeiros sinais da ansiedade. Porque tudo isso pode se tornar, então, em transtornos mentais severos, que fazem com que o indivíduo não consiga realizar mais nada de positivo nessa encarnação, e pior do que isso, às vezes chegar ao fim da presente encarnação e perdê-la. Perdê-la no sentido de ter que recomeçar numa outra, tudo de novo, com agravante dos desequilíbrios que desenvolveu nessa mesma. Então, estejamos atentos. A ansiedade não é assim, algo que a gente deve dizer, é apenas um momento, então é algo insignificante. Não. Ela tem origem em desequilíbrios espirituais e precisamos estar atentos para não potencializá-los. A nossa benfeitora Joana de Ângeli, no livro Otimismo, também na página que se intitula A Ansiedade, também nos diz: a ansiedade traduz desarmonia interior, o que estávamos dizendo. Por pequena que seja, a ansiedade manifesta a necessidade de nos conhecermos como espíritos e nos equilibrarmos. E por isso que nos causa insegurança e insatisfação. Quando essa insegurança, essa insatisfação surgem, por pequenas que sejam, é importante que nos conheçamos, que saibamos o que fazer. E o desenvolvimento da espiritualidade é muito importante. O benfeitor Emmanuel, então, nos diz: opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Ou seja, só de observar a natureza nós podemos compreender a necessidade de saber esperar, de nos mantermos tranquilos e em paz em qualquer situação, sem criar fantasias negativas, mas sim deixar isso na mão de Deus. Lições de paciência da natureza. A própria natureza nos mostra de que é necessário o tempo para que tudo possa se organizar, para que os elementos necessários se reúnam para a transformação e a ocorrência de novas e mais produtivas situações. Isso é tudo. A própria humanidade, que hoje chegou a desenvolver uma tecnologia extraordinária, necessitou de séculos e séculos e séculos de aprendizados e, às vezes, permanência nas próprias sombras da ciência para descobrir os caminhos que hoje a levaram a essa tecnologia extraordinária. Não é diferente para o desenvolvimento do espírito e das virtudes do espírito. É necessário paciência. E a paciência é o primeiro ingrediente. Sem ela, nós não vamos conseguir desenvolver mais nenhuma virtude. Então, tenhamos paciência. Ainda Emmanuel nos diz, invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as possibilidades contra si. Quando agimos apressadamente, e principalmente quando desejamos que as coisas aconteçam pelos nossos caprichos, pelos nossos desejos,
esquecemos que cada item, cada componente tem seu tempo de amadurecimento. E, consequentemente, quando nos precipitamos, nós colocamos os nossos projetos a perder. Os grandes cientistas precisaram perseverar tantas e tantas vezes cometendo muitos erros para poder, então, um dia alcançar esta ou aquela fórmula que perseguiram durante anos e anos a fios, mas precisaram ter a paciência de observar os erros cometidos anteriormente, corrigi-los para que, então, um dia, a fórmula surgisse e beneficiasse a humanidade inteira. Isso acontece até hoje. Então, a precipitação, o desejo de que tudo aconteça no nosso tempo, é prejudicial. É prejudicial para as questões materiais, mas principalmente para as questões espirituais, porque as questões materiais um dia passarão. As conquistas do espírito, não, são eternas. A ansiedade, a Joana de Ângeles ainda nos diz o seguinte: é a crença do inconformismo. Oh, como a gente é inconformado. A gente não consegue se conformar, às vezes, com a lentidão dos outros, e não percebe que, quando a gente para criticar a lentidão dos outros, nós estamos nos atrasando. Estamos nos tornando tão lentos quanto aqueles a quem a gente critica, do qual decorre a incerteza em torno das ocorrências do cotidiano. E isso é recorrente. Quanto mais inconformados, mais atrasamos a realização daqueles que achamos serem nossos projetos. E então, o inconformismo é, sem dúvida alguma, um ponto a ser observado. Eu não posso me inconformar com isso e com aquilo, mas eu tenho que olhar e aceitar que o que não acontece, segundo seja a minha visão, é talvez para que eu possa ajustar a minha visão. E o ansioso, diz ela, perturba-se e perturba, ou seja, enquanto nós nos perturbamos, também perturbamos o ambiente em que nós convivemos, porque a nossa vibração, seja ela positiva ou negativa, atinge a quem convive conosco, no plano material e no plano espiritual. Se a criatura refletisse mais sensatamente, diz Emmanuel, reconheceria o conteúdo dos serviços que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar com acentuado valor os patrimônios próprios. A reflexão a respeito disso é muito importante, porque principalmente a reflexão nos leva ao conhecimento de nós mesmos e podermos então avaliar a oportunidade que cada dia nos são oferecidas. E estarmos atentos a essas oportunidades sem desviar o nosso pensamento, a nossa atenção com lamentações ou com quimeras. O passado e o futuro têm importância relativa. Claro que tem a sua importância, sim, mas é relativa. Porque muitas vezes nós lembramos do passado dizendo para nós mesmos: ah, meu Deus do céu, se eu não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo, hoje poderia estar melhor, a situação poderia ser mais
benéfica, ou então pensar no passado a respeito de outras pessoas que nos feriram e ficar curtindo, às vezes, o ódio, o rancor, enfim. Pensar no passado é importante quando a gente procura aprender as lições que o passado nos oferece. Erramos em alguma coisa, vamos recomeçar e fazer de forma diferente. Então, o trabalho é hoje. E pensar no futuro, pensar em quimeras, também nos causa ansiedade, porque as quimeras acabam não se realizando e então a ansiedade surge. Nós podemos pensar no futuro, na nossa iluminação, sim. Mas é importante que a gente saiba dosar. Ou pensar no passado, ou pensar no futuro, para que o hoje possa ser proveitoso. O passado como experiência adquirida e o futuro como um estado de iluminação superior a ser alcançado. Mas a oficina que aproveita o conhecimento para construir o futuro é agora. Mas com paciência e devotamento. Quando nós nos dedicamos à tarefa que nos cabe hoje com devotamento e paciência, deixamos a ansiedade das coisas mal feitas no passado e deixamos também as ansiedades das quimeras do futuro, porque estamos concentrados de forma disciplinada, paciente e devotada naquilo que temos que fazer agora. A Joana de Ângeles ainda nos diz: o que não consigas realizar agora, falo-as depois. Olha só. Se a gente não consegue fazer uma coisa agora, porque agora ela não seria benéfica. Mais tarde poderá ser. Nem te permitas a negligências perturbadoras, nem tampouco a ansiedade desesperada. Mas sim, ver em tudo a providência divina, que às vezes nos fecha uma porta para que a gente não caia no abismo. Se, todavia, mediante esforço mental na disciplina de hábitos, não conseguires a paz de espírito, porque há nelas, porque às vezes o nosso desequilíbrio já pode ter atingido níveis em que sozinhos não conseguimos resolver, né? Recorre aos passes e à prece, que te evitarão a queda no abismo da angústia. Quando a gente se percebe ainda um tanto quanto desequilibrado, muito ansioso, caindo, às vezes indo para o lado da depressão, é importante buscar ajuda. O passe aqui é quando nós elevamos o nosso pensamento e aquela pleiade de espírito vem ao nosso encontro, mas, embora hoje estejamos longe das casas espíritas em função da pandemia, o conversar com o amigo, no atendimento fraterno, por exemplo, é a oportunidade de conversando, recebendo um passe. A gente não percebe, não precisa da mão estendida sobre a nossa cabeça, não. Porque os espíritos benevolentes sabem atuar muito bem com ou sem as mãos nossas. E então, eles nos auxiliam à medida em que a gente abre o nosso coração. Conversa com o amigo, conversa com o psicólogo, conversa com o psicoterapeuta. Abre o seu coração. Essa é a maneira de se abrir para receber as energias dos benfeitores espirituais. Vá ao encontro do teu semelhante que pode te ajudar, ouvindo a tua conversa. Isso já é um passo. Quando você está em contato com o seu semelhante e você não se isola, você está
abrindo um campo enorme para que os benfeitores espirituais hajam sobre o teu desequilíbrio espiritual. E isso te evitará queda no abismo, porque encontrará forças junto com os amigos espirituais para superar o momento difícil. A ansiedade tem como causas principais a baixa espiritualização. A doutrina espírita nos auxilia imensamente nesse aspecto, porque ela, toda racional, nos explica, nos esclarece. Principalmente quanto à predominância da matéria sobre o espírito. A doutrina espírita tem como lema combater o materialismo. Não o materialismo no sentido de depreciar as coisas materiais, mas dar a ela o justo valor para que o espírito, enquanto encarnado, possa evoluir, utilizar-se delas para evoluir e não para os seus prazeres materiais. Pouca ou nenhuma fé em Deus e em si mesmo. Isso nos leva automaticamente a ter pouca fé em Deus, porque não conhecemos, não sabemos como Deus age, como funciona, como Ele nos dirige através das suas leis. E, evidentemente, pouca fé. Pouca fé nele e nos sentimos sozinhos, consequentemente, pouca fé em nós mesmos. E aí a ansiedade vem, a depressão, e pode nos levar a situações muito difíceis, como até mesmo o aumento de suicídio que está tendo ultimamente, face à pouca espiritualização das pessoas. Qual o caminho a seguir? Perguntemos a Abigail, a noiva de Saulo de Tarso. O apóstolo Paulo, nós encontramos isso no livro Paulo Estevão, né? De Emmanuel. O próprio Saulo, que havia recentemente se convertido ao cristianismo, todo eufórico, ele deseja então trabalhar para divulgar o Evangelho do Mestre. Mas encontra grandes dificuldades. Em função do seu passado, ele não é aceito, ou tem dificuldade de ser aceito pelos próprios apóstolos. E mesmo indo ao encontro dos velhos amigos do Sinédrio, ele é rechaçado, perseguido, e ele então se encontra desolado, extremamente desolado. A ansiedade, uma angústia tremenda, porque ele quer fazer o bem, ele conheceu o Evangelho e quer que todo mundo conheça o Evangelho do Cristo, mas as portas lhe são fechadas. Não acontece mais ou menos a mesma coisa em nossas vidas, em níveis diferentes, evidentemente, mas nós temos projetos que queremos realizar e a gente não encontra, às vezes, o respaldo necessário, o respaldo que nós gostaríamos de encontrar. E então, quais as perguntas que faríamos a Abigail, que aparece para o Saulo num determinado momento da sua angústia, ela que já estava no mundo espiritual, aparece toda luminosa para dar atenção ao seu antigo noivo. O que nós perguntaríamos? Que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios do Cristo? Já que nós nos reconhecemos, como vimos ainda há pouco espiritualizados, como fazer para adquirir essa compreensão? E o primeiro passo para que a gente possa compreender é, ela nos diz, ama. Ama o teu semelhante. Amar o teu semelhante, às vezes ainda não com aquele amor
incondicional, mas amar significa aproximar-se dele, conhecer o teu semelhante, conhecer aqueles que convivem conosco, que partilham do nosso dia a dia. Porque neles podemos encontrar deficiências, sim, mas também podemos encontrar algumas virtudes que podem nos surpreender. E mais do que isso, estamos aí começando a criar um relacionamento harmônico, porque a nossa vida, seja ela material ou espiritual, nos foi dada para que possa ser compartilhada com todos que vivem no universo. No universo próximo ou no universo distante. Porque não há distância para o sentimento e o pensamento. Então, ama. Vá ao encontro do teu semelhante. Como alcançar semelhante realização em meio aos desafetos? Sim, porque entre essas pessoas tem aquelas que não batem com a gente, não é? Que a gente se sente pouco à vontade ou nada à vontade com elas. Às vezes adversários mesmos. Como alcançar essa realização? E ela nos responde: trabalha. O trabalho é uma ferramenta extraordinária para que possamos nos harmonizar. Quantas e quantas vezes, eu posso dizer, até mesmo pela minha experiência, sempre que eu me deparo com alguém que, a princípio, existe uma certa, vamos assim dizer, uma certa antipatia, né? É com esse alguém que eu acabo realizando os meus melhores trabalhos. Antes de tudo, porque aqueles que nós consideramos como antipáticos ou desafetos, no fundo, são talvez adversários de outras épocas, adversários em função dos mesmos objetivos e que em outras épocas nós nos degladiamos para poder disputar esses objetivos. Mas que quando nos unimos, decidimos nos unir no trabalho, a gente descobre que unindo as forças, o trabalho flui. E então, aquela animosidade que antes era uma antipatia, ou até mesmo um ódio, acaba se transformando em amor. Naquele ama que Abigail nos aconselhou como início da tarefa. É interessante. Trabalha, então. Trabalha que o trabalho aproxima, tá? Que providência adotar, contudo, né, contra o desânimo quando faltam cooperadores e oportunidades? Assim, tá, vamos trabalhar, mas às vezes falta isso, falta aquilo, não tem o suficiente para realizar uma determinada obra, seja ela material ou espiritual, não encontramos o caminho. E ela nos diz: espera. A espera é importante porque talvez esse não seja o momento de realizar determinada tarefa. O tempo do Senhor é outro. Ainda que o projeto que você tem em sua mente seja útil, ele pode necessitar do concurso de pessoas ou acontecimentos outros para que ele possa se completar. Enquanto essas pessoas, esses indivíduos, ou esses acontecimentos não vierem se juntar, esse projeto será impossível. Mas, frequentemente, ele nos priva desses objetos, desses cooperadores, porque, no momento, a realização dos nossos desejos seria prejudicial. Então, espera.
Espera, porque enquanto você espera, você está temperando o seu espírito. E a esperança nos move para que a gente possa rever os nossos desejos, ajustá-los e criar novas oportunidades. Esperar, esperançando. Como manter-se otimista e confiante quando até os entes mais próximos e queridos nos compreendem e não nos viram as costas? Às vezes nos encontramos nessa situação. Os entes mais queridos não nos compreendem. E nós os compreendemos nos seus projetos, nos seus desejos. Coloquemos-nos no lugar deles. Por isso que Abigail nos diz: perdoa. Porque embora o nosso projeto possa ser útil, como a divulgação da própria doutrina espírita do cristianismo, não podemos pretender que os outros compartilhem de imediato dessa nossa visão. Mas é necessário que nós os acolhamos em nossos sentimentos, não desprezando-os, porque assim estaremos estabelecendo uma vibração amorosa que um dia irá nos unir. Lembremos que mesmo entre os nossos familiares, antagonistas do passado estão reunidos conosco em nossa família carnal para que possamos nos aproximar. E é natural que às vezes eles mesmos nos desprezem em alguns aspectos. Compreendamos, porque até o próprio Cristo, na sua terra, entre os galileus, não fez muitos milagres. Não fez porque todos diziam: olha, é o filho do carpinteiro. O que ele se acha? Ele se acha o Messias. Ninguém é profeta na sua terra. Compreendamos isso e então estabeleceremos entre nós e aqueles que nos rejeitam um ambiente mais harmônico. É a nossa compreensão, a nossa perdão. É o nosso perdão. E assim, meus queridos amigos, chegamos ao final da nossa tarefa de hoje. E antes de tudo, eu gostaria de me redimir, porque nós começamos a tarefa sem a oração. Nós temos a certeza de que Deus vai acolher a nossa oração neste momento. Pai querido, ilumina as nossas mentes para que possamos nos aproximar de Ti. E, sobretudo, apaziguar os nossos corações, nos enxergando cada vez mais como espíritos que somos. Pois que nos fizestes a Tua imagem e semelhança, exatamente como espíritos que somos. Nos dando a capacidade de compreender a nossa inteligência, a capacidade de sentir, de amar e desenvolver as qualidades espirituais de que tanto necessitamos. Obrigado, Senhor, por tanta atenção, pela Tua providência, pela Tua misericórdia, pela Tua solicitude. E queremos Te pedir
que possamos te sentir sempre perto, não apenas como aconchego, mas como Pai que aconselha, que nos dirige e que nos coloca no caminho correto. Assim a nossa ansiedade ficará bem à margem. Muito obrigado, Senhor.